Dali rapaz do nono ano D, tudo tranquilidade. Bem, pessoal, como vocês sabem, hoje novamente não teremos aula presencial em virtude das grandes chuvas e as demais proporções que as mesmas tomaram, né, no nosso estado, né? Então, é bom mesmo que fiquemos em casa, assegurados, e espero que todos estejam bem. A aula de hoje ela vai ser no Improvisex, porque eu acreditava que ela seria presencial, então a gente teria a aula basicamente no quadro, explicando direitinho e tal, até porque estamos estudando genética, né? E é um assunto básico chamado de primeira lei de Mendel, que a gente realmente tem que ir para o quadro para entender a questão dos cruzamentos, da dominância, da recessividade. Mas diante dessa situação, eu tive que improvisar uma aula aqui, tanto que vocês não vão ver os aparatos tecnológicos que a gente costumais faz, né? Mas vamos fazer com que fique o mais dinâmico possível, beleza? Bem, eu fiz uma fichinha aqui para vocês. Acho que vocês vão estar acompanhando isso pelo WhatsApp, beleza? Essa ficha aqui seria uma ficha de orientação e um resumo de anotações para vocês anotarem no caderno. Então eu aconselho que vocês anotem isso no caderno. Isso vai ser bastante útil para vocês, tanto para o conhecimento, quanto para o estudo para a prova. E vou mais além, viu? Enem cai isso aqui bastante. Então você já vai ter uma anotação bem legal para o Enem. Apesar de que no Enem ele abarca quase sempre, na sua totalidade, o ensino médio. E no ensino médio a gente vai trabalhar, ou melhor, vocês vão trabalhar, né? Que eu não sei se serei professor de vocês no ensino médio, mas vão trabalhar algumas outras características aí, versando sobre a lei de Mendel, beleza? Então vamos começar aqui. O primeiro ponto que eu coloquei foi o título do assunto, que é genética. E aí a gente já falou de genética. E o que é genética? Genética é o ramo da biologia que trata das características de um indivíduo. E essas características do indivíduo, elas são herdadas pelos seus descendentes e elas são transferidas para os seus herdeiros, né? Então, por exemplo, meu olho, herdei da minha mãe. E, consequentemente, eu posso passar essa informação genética para o meu filho. Por isso que normalmente os filhos da gente, ele tende a aparecer ou com o pai ou com a mãe. Ou em alguns casos não parece muito com o pai ou com a mãe, mas parece, por exemplo, com os avós. Tem alguns casos que não parece com o pai nem com a mãe, nem com os avós, parece com o padeiro. Cada caso é um caso, né? Mas vamos embora aqui sem brincadeira. Então já sabemos que genética é parte da biologia que estuda as heranças, né? As nossas características, como nós recebemos e como nós passamos. Só um adendo aqui, que para a gente transferir uma informação genética para um descendente, essa informação ela tem que ser germinativa. Aí você pode se perguntar, professor, que danado é uma descendência germinativa? Germinativa são aquelas características que você encontra exclusivamente em duas células. Uma delas é o espermatozoide, né, que é exclusiva do sexo masculino, e a outra dela é o quê? O óvulo, que é exclusivo do sexo feminino. Isso aí são características germinativas, porque a gente tem outras características que são chamadas de somáticas. São aquelas características que a gente não vai herdar. Como assim, professor? Imagina que eu começo a malhar, começo a tomar uns anabolizantes, e agora vocês escutam aí o latido do nosso querido cachorro Otto, né, que gosta de atrapalhar a aula. Esse palhaço, né, Otto? Voltando aqui à tranquilidade. Bem, imagine que eu comece a malhar, comece a tomar uns anabolizantes e fique bombadão. O que é que vai acontecer? Essa característica que eu adquiri, né, do anabolismo, né, do ganho de massa muscular exacerbado, vai passar para o meu filho? Claro que não. Por quê? Porque isso é uma característica somática, não é uma característica germinativa. Ô professor, qual é a cor do teu cabelo? Preto. Se eu pinto meu cabelo de rosa, deu uma doideira em mim, eu pinto meu cabelo de rosa. E eu, nesse mesmo meio termo aí, eu reproduzo. Você acha que meu filho vai nascer com cabelo rosa? Claro que não. Por quê? Porque geneticamente falando, o meu cabelo tem cor preta. Então, a característica germinativa do meu cabelo é preta. Tem nada a ver uma coisa com outra. Então, se fosse assim, teu cabelo fosse rosa, da tua esposa ou teu marido fosse azul, ia nascer azul e rosa. Não, não tem nada a ver, beleza? Bem, coloquei aqui também alguns conceitos básicos que já trabalhamos em sala, mas é só para tu refrescar a tua mente, né? Acompanha a tua ficha aí. Homozigótico. A gente já falou que a palavra homozigótico tem como prefixo a palavra homo.
Homo quer dizer igual. Ou seja, tudo que é igual é homo. Quando a gente fala, por exemplo, homossexual, são pessoas que gostam do indivíduo do mesmo sexo, sexo igual. Se você for ver abaixo aí, ó, tem heterozigótico. Aí você assimila com a palavra heterossexual, né? Sexo diferente. Nesse caso aqui, alelos diferentes. Se tu observar do lado de homozigótico, a gente colocou algumas representações aqui. Eu falei para vocês na aula que em genética a gente usa qualquer letra, qualquer símbolo para representar alguma característica. Eu posso usar A, posso usar B, posso usar X, posso usar estrela, posso usar bola. Você pode usar o que você quiser, desde que tenha uma representação grande e uma representação pequena. Aí nesse caso aqui, ó, se você observar com esse óleo de Tandera a ficha, você vai ver que eu coloquei aqui em homozigótico a letra azão, azão, azinho, azinho. Aí tu diz, professor, são letras diferentes. São, mas se você olhar, os alelos, que são os pares, né? Eles são iguais. Ou seja, azão, azão, não são dois A's grandes? É homozigótico. Azinho, azinho, não são dois A's pequenos? Homozigótico. Xão, xão, xizinho, xizinho, mesmo esquema. X grande, homozigótico. X pequeno, homozigótico. Coloquei aqui, porque eu sou bondoso, um terceiro exemplo. Zzão, zezão, homozigótico, porque são dois Z's grandes. Zezinho, zezinho. Não, não é aquele teu parente, Zezinho, é Zezinho. Zezinho, zezinho, homozigótico, porque são iguais. Agora passa para baixo aí. Heterozigótico, hétero diferente, ó. Azão, azinho, ó. A grande é pequeno, diferente, heterozigótico. Xão, xizinho, heterozigótico. Zzão, zezinho, heterozigótico. Agora tem um detalhe aí. Professor, tu falasse na aula sobre dominância e recessividade e eu tô vendo que isso aí está sendo misturado. E é verdade. Um indivíduo dominante, ele pode ser tanto homozigótico quanto heterozigótico. Aí eu gostaria que tu observasse aí na aula, que eu vou pegar a canetinha aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui vermelha. Deixa eu engrossar a caneta aqui, peraí. E pronto, acho que aqui tá bom, acho que dá pra ver. Vamos lá. Bem, olha aí pra tela, vê. A gente tem aqui, ó, indivíduos dominantes, né? Vamos lá, agora. Temos aqui indivíduos dominantes. Aí, ó. Dominante, não está escrevendo. Que bom. Peraí que deu um mau contato aqui, como eu disse a vocês. Tudo aqui na improvisação, né? Infelizmente. Então, o cabo resolveu dar um problema aqui. Agora pegou. Ó, observa aí, ó. Dominante. Eu disse dominante. E aqui abaixo, ó, recessivo. Recessivo. Dominante, pessoal. Vamos imaginar que a gente vai utilizar aqui a letra A. Ô, professor, por que A? Porque eu quero, pô. Se eu quisesse usar C, eu poderia? Poderia. Se eu quisesse usar W, poderia? Poderia. Eu vou usar A porque é a primeira letra do alfabeto e eu quero usar A. Quem está fazendo sou eu, quem escolhe sou eu. Professor, se eu quisesse usar coração, poderia? Claro. Desde que você usasse coração grande e coração pequeno. Isso pouco importa. Você só tem que saber diferenciar o grande do pequeno, que é o dominante do recessivo. Então, ó, dominante poderia ser azão, azão. Nesse caso, ele seria um dominante homozigótico, porque as letras são iguais. Ou ele poderia ser azão, azinho. Por quê? Seria um dominante também, ó, o A grande, mas tem o azinho. Então, ele é homozigótico? Muito bem, não, ele não é homozigótico, ele é heterozigótico, porque as letras são diferentes. Aí saca mais embaixo que tu vai ver o recessivo. Só existe uma opção, azinho, azinho, porque o recessivo não domina nada. Outra observação, no dominante, a letra grande ou símbolo grande sempre vem primeiro. Como assim, professor? Deixa eu mudar a cor da caneta aqui, só para mostrar uma situação aqui incomum. Pega a preta. Isso aqui que eu acabei de fazer, né? Azão, azinho. Poderia ser assim.
Não, não poderia ser assim, porque o dominante vem na frente. Muito bem. Até aqui, tudo tranquilidade, tudo very nice. Vamos embora. Como exemplo aqui, pessoal, eu utilizei um exemplo mais hipotético possível. E esse exemplo que eu coloquei aqui no textinho de vocês é os olhos. Na verdade, esse exemplo ele não é tão simples assim quanto parece. Mas talvez seja um exemplo mais palatável, mais, vamos dizer assim, facilmente entendível por vocês. Mas lembrando que isso aqui é mais complexo do que parece. Isso aqui eu estou dando uma simplificada. Ó, coloquei um exemplo aqui. Olhos escuros eu chamei de O. Ô professor, por que te chamasse de O? Porque eu quis. Mas eu usei a letra O porque olhos começa com que letra? O. Então, ó, imagina aqui, ó, olhos escuros. E aqui, ó, olhos claros. Aí, ó, olhos escuros. Como eu disse a vocês, eu escolhi o O porque é a letra de olho, mas pouco importa. Olho escuro, ele sempre é dominante, então ele pode ser Ozão, Ozão, ou ele pode ser Ozão, Ozinho. E o dominante, e o recessivo, professor? Ozinho, Ozinho, sempre. Sempre vai ser isso. E aí, você escutou agora minha filha chorando, né? Porque até ela não coopera com a nossa aula de hoje. Mas é isso aí, firme e forte vamos conseguir. Ouviram aí? O vizinho chamando o outro? Acontece. Vamos lá. Vamos embora aqui. Eu coloquei aqui um exemplo para que a gente possa trabalhar de fato esse cruzamento. Deixe-me pegar novamente outra cor de caneta, que nesse caso vai ser a verde-limão. Aí, olha aí, vê aí. Imagine um casal sendo um homem com olhos claros. Lembra que na aula de atomística eu disse a vocês que sempre anotasse as informações da questão? É isso aí. Então, ó, qual é a primeira anotação que a questão dá? Homem com olhos claros. Beleza, professor. E daí? E daí que a gente já sabe que olhos claros são duas letras pequenas, porque é recessivo. Ô, professor, como é que eu sei que é recessivo? Meu irmão, tu mora no Brasil. Quando tu anda pela rua, tu vê a galera com que cor de olho? Todo tipo de cor de olho, mas a maioria é castanho escuro, castanho claro. Raramente tu vê um verde, raramente mais ainda um azul. Isso você já tem na sua mente que o dominante vai ser a cor escura. Nesse caso aqui a gente vai chamar de Ozinho, ó, Ozinho, Ozinho. E ele disse que a mulher do cara tinha olhos escuros. Então bora botar aqui a mulher, olhos escuros. Agora tem uma informação muito importante na questão. Lembra que a gente viu que os olhos escuros podem ser Ozão, Ozão ou Ozão, Ozinho? Na questão, foi dito que os olhos escuros da mulher é heterozigóticos, ou seja, hétero é diferente. Então só pode ser Ozão, Ozinho. E aí ele pergunta qual seria a possibilidade de cor dos olhos do filho. Vamos fazer aqui o cálculo? Ó, vamos botar aqui a mulher, Ozão, Ozinho. Vamos cruzar isso aqui com o homem, Ozinho, Ozinho. Para ficar mais fácil, pessoal, eu vou mudar novamente a cor para a gente fazer a sequência de cruzamento, beleza? Eu vou usar o preto primeiro, depois eu uso o vermelho. Ó, olha para cá. Qual é a regra, professor? Tu vai pegar sempre o primeiro e vai cruzar com o primeiro do outro. Vai dar o quê? Ozão, Ozinho. Tu vai pegar o primeiro e vai cruzar com o segundo do outro. Ozão, Ozinho. Ô, professor, me liguei, pô. É o primeiro com o primeiro com o segundo. Exatamente, meu pirraia. E agora, professor, o que é que tu dizes? Eu só digo uma coisa. Se tu já fizesse com o primeiro, tu vai meter bronca com o segundo. Então, olha pra cá, ó. Segundo com o primeiro vai dar o quê? Ozinho, Ozinho. E o segundo com o segundo, professor? Ozinho, Ozinho de novo, meu pirraia. Então, ó. Quais são as cores que o menino pode ter? Se o menino nascer com esse par de alelos aqui, ele vai ter olhos o quê? Escuros. Se ele nascer com esse aqui, escuros. E com esse, claros. Entenderam como isso é fácil? Tranquilidade. Existe aqui
uma complementação que seria a questão de probabilidade. Eu poderia dizer que a probabilidade aqui, ó, é de 50% de chance dele nascer com olhos escuros e 50% de chance dele nascer com olhos claros. Por quê, professor? Se isso aqui representa 100%, cada um desses vale 25, né? Não é isso? 25 mais 25, 50, mais 25, 75, mais 25, 100. Se são dois desse, 25 mais 25, 50. E dois desse, 50 também. Simples, né, pessoal? Isso é uma coisa muito simples. Bem, espero que vocês tenham compreendido essa atividade de hoje. Eu não vou aprofundar muito, porque eu sei que a aula remota, ela não é, vamos dizer assim, acessível a todo mundo. Mas espero que, para os que tenham a oportunidade de assistir, tenham dado uma clareada na sua mente, beleza? Espero que todo mundo esteja bem, assinem a ata e até a próxima aula, pessoal. Foi um prazer.